Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, mais uma noite juntos para esse encontro já semanal, estudando o Livro dos Espíritos. Queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham e mandamos também, nesse momento, as nossas melhores vibrações para o nosso companheiro na apresentação desse programa, Carlos Campetti, que teve certamente um impedimento e não pôde estar conosco, mas esperamos ainda que ele se libere do compromisso e possa estar ainda conosco na execução desse programa ainda hoje. Temos também na apresentação, na interpretação de Libras, melhor dizendo, Andréia Beatriz, tarefeira da Comunhão Espírita de Brasília, e logo na sequência teremos Verônica Lima, que entrará representando o Rio de Janeiro, tarefeira do Rio de Janeiro, coordenadora de estudos da doutrina espírita pela CONCEB para grupos de surdos e ouvintes bilíngues, língua portuguesa, escrita e Libras. E a nossa convidada de hoje é Joedla Rodrigues de Lima, que frequenta a União Espírita Cristã em Patos, na Paraíba, e atualmente coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade. Colabora também com as atividades assistenciais de Nosso Lar Tio Juca. É palestrante espírita e autora do livro Estratégias do Amar. Joedla, que bom tê-la conosco aqui. Seja bem-vinda. É uma alegria, Cristiane, mais uma vez. É uma noite, sempre é uma noite de muito aprendizado. E eu quero especialmente expressar os meus sentimentos a todas as famílias enlutadas pelo Covid e a todos enfrentando os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento atual, mas com a certeza de que esses estudos, esses encontros com o Consolador Prometido muito nos ajuda a entender todo esse processo. Um abraço carinhoso a todos que nos assistem nesta noite. Muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Isso é importantíssimo, Joedla. Muito bom você reforçar a importância do estudo consolador nesse momento. E para reforçarmos esse time de estudiosos, cumprimentamos também o nosso amigo Alcides Sarroris, e com muita satisfação o temos aqui novamente de volta, retorna ao nosso Estudando o Livro dos Espíritos. O Calci, ele é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO. Seja bem-vindo, Calci. Muito obrigado, Cristiane. Um abraço para você, para a nossa irmãzinha Joedla, a irmãzinha que se desdobra aí, Andréia, Beatriz, nessa transmissão, e a todos aqueles que estão sintonizados. Eu estava dando uma olhada, muita gente retransmite este estudo, e o que é muito bom, porque a doutrina espírita começou com o Livro dos Espíritos, tem que ser o livro de consulta nossa. Então, a nossa alegria de estar aqui, viu, participando deste trabalho realizado pela Federação Espírita Brasileira, divulgando a doutrina espírita. Muito bom, Calci. Bem, nós hoje daremos continuidade ao estudo da alma, a partir da pergunta 137. E a nossa primeira questão vai justamente para a Joedla. O espírito, Joedla, pode encarnar ao mesmo tempo, em dois corpos diferentes? É possível isso? Vamos lembrar que nas questões anteriores
Allan Kardec estava fazendo perguntas, né? Se pode existir um corpo sem alma, né? E aí ele traz uma outra questão. Se o espírito, um espírito, vamos dizer assim, uma individualidade inteligente, poderia encarnar em 2 corpos diferentes. Mas o interessante é que, para a gente olhar para essa questão, observamos o início desse capítulo, quando ele vai falar assim, os objetivos da encarnação. Né? Então, olhando os objetivos da encarnação, a gente já começa a perceber que não. Mas os espíritos tutelares vão nos responder, não, o espírito é indivisível. Ele não vai poder ocupar 2 seres distintos. Entretanto, existem 2 questões que a gente pode ficar imaginando, né? Se não seriam um espírito em 2 corpos, que é, por exemplo, a experiência da bicorporeidade, que nós temos a exemplo de Eurípides Barçanufo aqui no Brasil. O que ocorre na bicorporeidade é que os 2 corpos, porque um corpo, ele vamos dizer assim, é temporário, né? Um corpo fluídico temporário. Vamos dizer assim, uma materialização. Porém, enquanto o espírito está nesse fenômeno, o corpo físico, que foi organizado para essa encarnação, ele está como que adormecido. No caso de Eurípides Barçanufo, os seus alunos diziam assim, o professor viajou, porque era como que ele entrava no estado de uma sonolência. Paravam as atividades e ele ia prestar assistência em outros lugares, e era uma presença tangível, visível, né? Enquanto que também ele trazia experiências, visões que ele tinha da guerra que estava se desdobrando. Então, se a reencarnação ela tem um objetivo, dentro de um grande objetivo que é o nosso aperfeiçoamento, o espírito, né, por meio do perispírito, modelamos o corpo de acordo com as nossas necessidades, com as experiências que nós precisamos viver, experienciar, como já dissemos. Mas eu queria fazer só um adendozinho, porque tem outro caso, né? Também não pode ocorrer de um outro espírito ocupar o corpo, um corpo estranho. Isso também não é possível. Ok? Então, a gente vai avançando e eu acho que essas questões vão ficando bem melhor esclarecidas. Lembrando, né, Joela, que toda essa explicação do fenômeno da bicorporeidade, Kardec vai tratar depois, né, no Livro dos Médiuns, de uma forma bem mais detalhada, falando mesmo da mecânica desse processo. Então, quem tiver curiosidade, quiser dar uma visitada no Livro dos Médiuns, é uma boa viagem. Calci, agora a próxima questão, meu irmão. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Parece, Cristiane, que os espíritos foram desaforados quando deram a resposta. Não é? Porque está escrito lá, isso é uma questão de palavras. Por que vocês não começam por entender a vocês mesmos? Então, e a gente fica pensando, por que os espíritos responderam assim, dessa maneira? É porque aí há 2 palavras que têm N significados. A palavra princípio e a palavra alma. Princípio e alma. Olha só, quando diz assim, a alma é o princípio da vida material, vamos colocar como se fosse uma afirmativa. A alma é o princípio da vida material. O que essa frase estaria querendo dizer? Que a alma dá origem à matéria? Ou a alma é causada pela matéria?
A palavra princípio ela tem essas duas conotações. E é por isso que os espíritos preferem, em vez de adentrar o assunto, olha, é uma questão de palavras. E a gente verifica que é mesmo, porque lá na introdução, principalmente no item 2 da introdução, está lá muito bem colocado várias concepções de alma. As pessoas, geralmente, quando começam a ler um livro, pulam a introdução, pulam o prefácio, e aí não ficam sabendo qual é a regra do jogo. Porque é na introdução, é no prefácio, que o autor coloca qual é a regra do jogo. O pessoal, todos nós temos o hábito já de entrar no livro direto nas questões que é Deus e tal, e vai embora, né? Sem perceber o que diz a introdução. Então, lá na introdução, já estava apresentadas várias concepções sobre alma. Por exemplo, a concepção materialista, que diz que a alma é um produto da matéria. E a palavra produto ficou bem utilizada, porque não está dita aí princípio, que poderia dar dualidade de entendimento. A concepção materialista é de que a alma é apenas um produto, uma secreção, que o corpo produz e dá esse negócio chamado vida, e que acaba e morre e extingue tudo. Com a morte do corpo, a alma também morre, porque o corpo não mais secreta essa substância chamada alma, né? É o pensamento materialista. E ele coloca outros pensamentos também, inclusive dos gnósticos. É uma porção da super-alma. Alma seria uma porção de uma super-alma, e esse pedacinho de alma retorna ao todo. Isso é uma concepção dos gnósticos, muito difundida por um teólogo chamado Valentim, teve muitos seguidores e tudo mais. Lá na regra do jogo, lá na introdução, está dito a concepção espiritualista, não é nem espírita, espiritualista, ou seja, mais ampla, mais geral, de que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria. Então, quando pergunta se a alma é o princípio da vida material, é uma pergunta que pode remeter a N respostas, dependendo da concepção que se dá da palavra princípio e a palavra alma. É por isso que os espíritos preferiram dizer, é uma questão de palavras. Entende primeiro aí, definam primeiro o que vocês querem dizer com a palavra princípio e o que vocês querem dizer com a palavra alma, e aí sim a gente verifica o cuidado dos espíritos, né, em não levar a gente a imaginar algo que seja diferente daquilo que eles querem dizer. É por isso que os espíritos... Tem gente que lê e fala, puxa, os espíritos foram mal educados. Não, eles foram bastante corretos na resposta, que a confusão quem faz somos nós, ao definir, dar várias definições à alma e à palavra princípio. Maravilha, Calci. Já que a gente está falando de significado, né, e de questão de palavras, eu preciso dizer que eu estou feliz, porque estamos contando agora já com a presença do nosso companheiro Carlos Campetti. O Carlos acabou de entrar na sala, na antessala da nossa transmissão, mas ele caiu. Já ele volta, mas ele está entre nós, vai retomar o sinal dele e vai já integrar aqui o nosso time do estudo de hoje. Então, Joedla, a gente vai passar para você a próxima questão, que é a seguinte. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo, e aí a gente põe entre aspas, né, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição, Joedla?
O nosso amigo Calci já nos ajudou muito nessa questão, né? Quando ele fez toda essa reunião de entendimento sobre a questão da alma. Mas, olha, os espíritos dizem que não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Mais uma vez, eles dizem, por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o sentido figurado, ou o sentido que ela é uma centelha que emana do grande todo e depois volta para o grande todo, perdendo a sua ideia de individualidade, que isso não é o que a doutrina espírita compreende, nós somos individualidades, mas nós não podemos negar, no sentido figurado, que nós emanamos desse grande todo. E aí nós vamos lembrar a própria mensagem de Jesus, quando nos colocou do nosso potencial criativo, quando disse, não é, em João, vós sois deuses, né? Quando também disse o reino de Deus está dentro de vós. Então, fazendo em nós essa conexão com o divino. E vamos lembrar de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, que ela vai concordar nesse sentido de emanado, filhos de Deus, quando ela vai nos dizer que o espírito é a consciência condutora do despertar dos valores que lhes jazem interiormente. E esses valores emanam de onde? Da nossa ascendência divina. Então, é esse entendimento no sentido figurado, no sentido de que perdemos a nossa individualidade. Isso nós não concordamos, porque estamos exatamente nessa romagem construindo o nosso processo de consciência, de individualidade, mais ou menos por esse caminho. Joedla, muito bom, e a gente está sublinhando isso, que nós somos individualidades. Eu vou jogar agora para o Calci uma pergunta da nossa irmã Mona Lisa Riati Portásio. Ela levanta o caso dos irmãos siameses e nos pergunta, temos duas almas, certo? Nesse contexto aí dos irmãos siameses. Perfeitamente, duas almas. Geralmente, e são espíritos que se imantaram, porque não é apenas o amor que imanta, o ódio também. Todo sentimento superior ou inferior une as criaturas. Não é castigo de Deus, é misericórdia de Deus. Duas almas que se odeiam e se agrupam de tal maneira que nascem juntos, como já estão mentalmente vinculados, reencarnam juntos e aí dividem o mesmo óvulo, sem fazer com que esse óvulo tenha a sua divisão completa. E aí, dois espíritos, geralmente duas cabeças, geralmente 4 braços, troncos individualizados. Há um caso lá em Minas Gerais, que é os famosos chifópagos de Minas Gerais, em que Chico Xavier disse que eram espíritos que se odiavam tanto que vieram imantados um no outro. São duas almas ali. E a gente pode perceber, geralmente, a personalidade é diferente de um e de outro, o que identifica dois espíritos em dois corpos, que estão apenas unidos aí, geralmente da cintura para baixo, alguma coisa assim, desse jeito, mas pela emanação mental. Então, os chifópagos, sim, dois espíritos em processos de reabilitação um com o outro. É interessante que os chifópagos lá de Minas Gerais, um comandava uma perna e o outro comandava a outra. A ligação do cérebro em cada perna estava em cada um. Então, eles tiveram que se entender. E, se entendendo, conseguiram se desvencilhar
acabar com aquela situação constrangedora que eles vieram pela imantação mental. Geralmente, 2 almas em 2 espíritos, sim. Muito bom, Calci. E ainda dentro dessa temática, eu quero continuar contigo e te perguntar do que se deve pensar daquela teoria da alma subdividida que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, em tantas partes quantos são os músculos do corpo humano e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. O que Kardec nos traz sobre isso, Calci? A gente verifica que há muitas teorias, né, a respeito. E a questão da alma é um negócio que já vem sendo debatido há séculos antes de Cristo. Os filósofos tinham concepção sobre a alma. Uns com a concepção materialista, outros com a concepção espiritualista, como, por exemplo, Sócrates, Platão, né? A ideia espiritualista. Então, é um assunto que sempre interessou a humanidade, a existência da alma, ou seja, algo que é apartado do corpo, né? E uma das teorias, das ideias é essa. Eu fui procurar saber, quando eu li essa questão, eu fui procurar saber quantos músculos tem um corpo. 650. Então, você imagina, se a gente sendo um só, a gente já cai em tanta contradição com a gente mesmo, imagina 650 alminhas, cada uma mandando num pedaço. Que caos que seria cada figura, cada pessoa, não é? Então, agora, os espíritos, eles são cuidadosos na resposta, porque eles dizem assim, se você entender a alma como fluido vital, sim, está correto. Porque o fluido vital tem uma participação mais incrementada em um órgão, menos em outro. Os órgãos mais importantes, evidentemente, contêm mais fluido, mais energia, né? Então, a resposta que os espíritos dão, eles estão ainda pensando nas concepções que nós temos a respeito de alma. Se você entender a alma como fluido vital, sim, haveria porque em cada órgão ela é diferenciada, esse fluido vital é diferenciado, mais intensidade em um e no outro, e tudo mais. Agora, eles advertem, se você entender alma como espírito encarnado, não, de jeito nenhum, que é a concepção espiritualista. A alma é um espírito encarnado. Em sendo assim, a alma não se divide. Aliás, conforme muito bem explicou para a gente a Joedla, né? Que a alma não pode encarnar em 2 corpos. Não há possibilidade. E também não se subdivide no corpo. É uma só, é integral. Muito bom, Calci. Olha, eu vou repetir aqui para a Regina Andrade, que colocou no chat. Ela confessa que fica sempre muito confusa na questão da alma. Então, Regina, a alma é o espírito encarnado, segundo a definição de Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. E a gente convida a você e a todos que recuperem, né, a definição do nosso codificador sobre alma na introdução do Livro dos Espíritos. Mas, continuando, Calci, eu quero te provocar mais um pouquinho. Kardec, nessa questão que você acabou de nos explicar, da possibilidade de subdivisão das almas, né, que foi uma teoria levantada à época, Kardec insiste no assunto, afirmando, entretanto, alguns espíritos deram essa definição, e aí ele volta
a questão de uma forma pedagógica aos espíritos comunicantes para desafiá-los nessa questão. E aí, Calcia? Excelente pergunta, extraordinária, porque a resposta que os espíritos dão, está escrita aqui, eu estou com o livro aqui aberto, espíritos ignorantes, ou seja, que ignoram, né? Tomam um efeito pela causa. E aí falam da alma subdividida. Espíritos ignorantes. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou saber se o espírito é ignorante ou se ele é sábio? Universalidade do ensino dos espíritos. A doutrina espírita não se assenta na informação de um espírito dado para um médium. Não. A doutrina espírita se assenta na informação de milhares de espíritos, de lugares diferentes que não se conhecem através de médiums em locais completamente diversos. Essa é a universalidade do ensino dos espíritos. É por isso que ele botou assim, alguns, mas alguns espíritos deram essa definição aí, de que a alma se divide, porque é espírito ignorante. É o alerta, essa questão é mais um grito para a gente, para que a gente possa atentar exatamente para o ensino verdadeiro, correto, que os espíritos superiores trazem. A gente não deve, só porque o espírito falou pelo médium tal, ok, não é verdade absoluta, não é assim que a coisa funciona. Não é? Precisamos observar um ensino geral dos espíritos. Essa informação que os espíritos dão nessa questão 140A nos traz a necessidade da universalidade do ensino dos espíritos. Eu gostaria só de... Aqueles companheiros que gostam de estudar muito bacana, procura na primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela de 18 de abril de 1857, a questão 92 é a que corresponde à 140A dessa edição. Compara uma questão com a outra, que você vai descobrir lá uma informação bastante interessante que clareia, e que a tradução da FEB, feita pelo Evandro Noleto, ele traz esta informação de maneira mais clara para a gente. Muito bom, Calci. Olha, colocando aqui que vale a pena também, referendando o que você já havia nos falado antes, sobre a questão do amor e do ódio que une, né? Antônio Mateus colocou a seguinte frase: o amor une os espíritos com liberdade, o ódio prende. Né? Então, o Antônio Mateus colaborando aí com o seu pensamento. Assim. Agora, para a Joedla, sigamos aí desdobrando, né, as questões para hoje. Há alguma coisa, Joedla, de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e a circunvolve? Antes de responder, deixa eu comentar, ouvinte, que disse que esse termo alma, né, ela fica um pouco confusa. E aí ela me fez entender por que Kardec teve todo esse desdobramento sobre a questão da alma. Percebam. Então, essa dificuldade que ela expressou é de todos nós. Ela não se preocupa, é só a gente fazer como você disse. Vamos focar que a alma é o espírito encarnado. A partir daí, a gente vai lendo as outras explicações. Né? Então, vamos para a questão que Cristiane nos remeteu, né? Que é a 141. Mas, olha, para eu responder essa questão, eu gostaria de contextualizar. Porque quando a gente lê a 141, eu vou repetir só para retomar, alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve,
E a gente fica pensando na época que Allan Kardec, né, faz essa pergunta. Qual era o nível de conhecimento científico que se tinha na época? Então, os estudos acerca da energia eram estudos embrionários, né? Eram estudos que estavam se desenvolvendo. Lembremos que Kardec vai falar da energia elétrica, do magnetismo, mas como que algo que estava sendo conhecido na época. E hoje, né, a gente olha e diz, mas faz sentido, né? E aí a gente vai ver que os espíritos vão dizer, olha, sim, a questão é sim. Naquela época que a gente tinha um pensamento tão duro, tão pesado, porque quando o Calcir respondeu aquela questão, alma dividida nos músculos, era uma ideia assim muito matéria, né? Os pedacinhos, mas aí a gente olha e percebam como a 141 esclarece tudo isso. A alma não se acha encerrada no corpo, como se fosse um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que ela é exterior ao envoltório do corpo. A gente vai entender a alma como uma emanação energética, como matéria quintessenciada, né? Como os espíritos vão dizer, o perispírito, né? Então, a gente vai entender que é uma emanação mesmo. E eles vão complementar. A alma tem 2 invólucros. É o primeiro, ao qual chamas de perispírito. O ouro, grosseiro, material e pesado, o corpo, como se fosse um germe em um núcleo. Então, a gente vai entender, até a partir dos encontros anteriores, que está tudo muito interligado, é uma energia que envolve o corpo físico, que a partir da compreensão de energia e matéria, que na época não se tinha, a humanidade ainda não tinha esse conhecimento, a matéria é energia condensada. Mas naquela época os espíritos não podiam nos dizer isso, porque a gente ainda não ia aprender. Mas a resposta está, vamos assim dizer, em consonância com todo o conhecimento que nós temos hoje, né? De matéria sendo energia condensada e alma como sendo essa emanação energética. E aí a gente não vai mais se preocupar, dividir em pedaços, estar nos músculos. Olha, envolve, é uma vibração, é uma emanação. Muito bom, Joedla, muito obrigada aí pela sua explanação. E aí, nos resta perguntar o Calcir sobre uma outra teoria. Que dizer, Calcir, dessa outra teoria, segundo a qual a alma de uma criança, por exemplo, se vai completando a cada período da vida? É interessante porque era essa questão... Parece que essa ideia era bem do tempo de Kardec. Até então, eram as ideias dos filósofos e tal, até mesmo os pré-socráticos, né? Ou seja, mais de 500 anos antes de Cristo. Parece que essa indagação é para responder a uma ideia que se tinha até o século XIX. Entendia-se a criança como um adulto pequeno. Tanto é que botava para trabalhar, não tinha o cuidado que a criança tinha. Botava para trabalhar, colaborava também com a família e tudo mais. Uhum. Então, eles podem ter pensado, eu estou inferindo aqui, eles podem ter pensado o seguinte: se a criança é um adulto pequeno, por que balbucia? Por que não tem o pensamento completo, né? Por que não faz as coisas que o adulto faz?
Aí, talvez, tenha nascido essa ideia de que a alma na criança, com o passar do tempo, vai se completando a cada período, né? 7 anos, 14 anos, 21 anos e tal, vai adquirindo. Né? E o pior é que, naquele tempo, nem a alma ficava completa, porque a alma ficava só pela metade, e aí tinha que procurar a outra metade dele, né? Para achar a outra banda da laranja, né? A minha metade eterna e tal, que será estudado depois lá nas questões. Acho que é quase a questão 290 e pouco, vai falar sobre isso. Então, a ideia que se tinha era essa. Crença de que, como a criança é um adulto pequeno, então a alma que está nela é que é deficitária, né? E que é incompleta, que vai aglomerando ou adquirindo, sei lá, propriedades, coisas assim, que até que o caracterizam como adulto, né? A resposta que os espíritos dão liquida esse negócio. A alma está inteira no corpo. E por que, então, que a criança não tem a inteligência, a sagacidade de um adulto? Porque quem está incompleta não é a alma, são os órgãos que não estão ainda desenvolvidos. A questão é física, não é espiritual. E é tão interessante a gente verificar isso, né? Se você olha uma criancinha com aquele ar bonito, né? Aquele sorriso bonito, a gente olha e fala, meu Deus do céu, quem essa criatura foi? Né? Qual é o caminho que essa criança, com esse olhar tão bonito, né? O que foi que essa criança fez? Aí a gente verifica a imensa misericórdia de Deus em dar um corpo bonitinho que suscite carinho, cuidado, né? Amor, atenção, mas ali dentro está um espírito milenar, com experiências que a gente não tem a mínima ideia por onde ele passou, os caminhos que ele trilhou. Então, não são os órgãos. Melhor, não é a alma. São os órgãos que não estão ainda no vigor da sua atuação. Muito bom, Calci. Bem, e agora sim, a gente vai chamar o Carlos Campetti para dialogar com a Joedla, fazendo a ela a pergunta referente à questão 143. Carlos, que bom que você conseguiu. Seja bem-vindo. Olá, Cris, satisfação imensa, Joedla, caro Calci. A conexão do Carlos está muito instável, ele tinha estabilizado. Vamos ver se ele consegue entrar. Vamos dar aqui uns segundinhos. Caiu, né? Bom, a gente vai continuando então, Joedla, torcendo para que o Carlos entre. E a questão 143 vai nos perguntar o seguinte, aliás, é a pergunta que Kardec faz, né? Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo, Joedla, a alma? Essa foi uma preocupação já de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Porque nos itens 10 a 13, ele vai falar dos diferentes espíritos, de que o espírito, ele, por estar desencarnado, ele não tem todo conhecimento, não tem toda sabedoria. Esse conhecimento, essa sabedoria, depende do nível de aprendizado deles, né? Então, o que é que os espíritos vão nos responder? O espírito de verdade nos responde, né? Olha, eles não definem do mesmo modo, porque eles não se acham esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Veja que já é um apanhado de questões anteriores. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem coisas abstratas,
são como as crianças entre vós. Também nós temos espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem acerca de assuntos que eles não estão dominando, né? Então, aí a gente ainda tem todo o processo de construção de cada espírito, que é o livre-arbítrio, que é o processo de aprendizado nosso, que o espírito de verdade vai dizer, olha, os próprios espíritos esclarecidos, eles podem se exprimir em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. E deste modo, para a gente poder entender, eles vão recorrer a figuras, a comparações, para a gente poder fazer, vamos dizer assim, poder compreender. Realmente, a gente vai perceber como é delicado esse processo. Nos falar de algo que nós não estamos familiarizados. Mas essa experiência, quando eu estava lendo essa pergunta, eu lembrei do próprio Mestre Jesus, que se utilizou de parábolas para que a gente pudesse compreender a mensagem que ele estava trazendo. E o que eram as parábolas? Eram histórias que envolviam agricultores, que envolviam pais, filhos, que envolviam os religiosos da época, as comunidades da época. Ora, era exatamente isso que ele estava fazendo. E é exatamente isso que nós temos uma linha de educação que se chama de educação significativa. A gente precisa ensinar de acordo com o nível de entendimento do educando. Você fica perdido, senão as palavras não fazem sentido. Então, é esse o desafio, né? O desafio, aí o cuidado, a visão crítica, para poder retirar o aprendizado e o entendimento do que aqueles espíritos estão querendo trazer. Então, basicamente, é isso. Muito bom, Joedla. Calci, a gente Você me permite, Pois não, Cristiane? pois não, vai lá. A Joedla explicou de um jeito tão gostoso, tão bom, não é, para a gente, e ressalta aqui para a gente que os próprios espíritos esclarecidos, eles podem exprimir-se de maneira diferente. Porém, com o mesmo sentido. O problema é que a gente, muitas das vezes, não entende o fundo da questão. A gente se prende em palavras. Ah, mas o Espírito falou isso, falou aquilo. Não, eles falaram a mesma coisa com palavras diferentes. E há uma outra questão também que a gente consegue apanhar essa informação lá na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz que os espíritos revelam as coisas para nós pouco a pouco, por imenso respeito à nossa condição evolutiva. Eles não nos ferem trazendo algo que vai nos assombrar. Não é o objetivo deles, né? Apresentar algo que esteja muito além da nossa capacidade de compreender. Nós temos que entender isso também, que os espíritos vão, pouco a pouco, revelando as ideias por imenso respeito a nós. E a gente tem que compreender essa colocação que eles fazem dessa maneira, obedecendo o tempo. A Joedla colocou muito bem Jesus e as suas parábolas. Se Jesus pegasse o ensino profundo das parábolas e fosse dizer como ensinamento, nós não entenderíamos. Precisou ficar na historinha para que o tempo a gente pudesse ir lá e tirar o ensinamento daquilo que ele quis trazer. Bacana. Desculpa o comentário, mas eu achei... Mas foi muito alegre. Foi muito oportuno, Calci, porque realmente os espíritos podem usar termos diferentes, mas o conteúdo e a essência é idêntica. Isso é muito importante observar. Eu agradeço. Essa questão do fundo, né?
Aliás, Calci, eu me lembro aqui de uma frase que eu aprendi contigo, de Paulo de Tarso, quando ele diz: não sejais meninos no entendimento. É a recomendação de Paulo de Tarso, né? Nos recomendando exatamente a busca por essa essência, a gente não se apegar à forma da comunicação, e sim à essência da mensagem. E eu vou aproveitar e vou agora colocar para os dois, começando com a Joedla. Uma questão aqui da Dani Monteiro. Ela nos pergunta o seguinte: nossas aquisições evolutivas, Joedla, ficam gravadas na alma? Sim, olha, as nossas aquisições evolutivas ficam gravadas no perispírito, porque no processo desencarnatório, né, nós vamos utilizar por muitas e muitas encarnações, né, nós estaremos nos expressando pelo corpo perispiritual, e nele estão gravadas nossas experiências. Isso é o que vai ocorrendo, né? Então, não é na alma em si, é no nosso perispírito que estão gravadas as nossas experiências. Mas tinha uma outra parte da pergunta ou não? Tinha sim, que eu vou colocar para o Calci, quer ver? Ah, ok. Considerando a nossa conjuntura de corpo, Calci, qual é o hardware que você recomenda? Como acontece para não perdermos os nossos progressos espirituais das novas encarnações? Qual é o hardware que a gente usa, Calci? Emmanuel afirma que a memória é no perispírito. É no perispírito. E o livro dos médiuns nos informa, se não me engano, item 56 ou 57, de que o espírito, por mais evoluído que seja, jamais perde o perispírito. Esse perispírito vai ficando cada vez menos material, mas não perde. Não perde o perispírito. Então, a gente pode ficar sossegado e tranquilo, porque não vamos precisar criar aí uma memória, um HD externo para levar a nossa memória quando a gente evoluir. Porque temos, conforme a Joedla mesmo afirmou, a memória está no perispírito. Como o espírito nunca perde o perispírito, então a memória está garantida. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você aprende, jamais você esquecerá. Você vai ter uma facilidade tremenda na encarnação que vem a respeito de tudo aquilo que você já sabe. Basta dar um toquezinho e a coisa vem. O aprendizado é rápido, é imediato. Então, é exatamente assim, está tudo gravado no perispírito. O que é a alma? Um espírito encarnado. O espírito, com o seu perispírito, ele está, de uma certa maneira, encarnado, envolto por uma matéria muito sutil, que não é essa matéria nossa. Então, alma também pode ser designado um espírito desencarnado. E lá está a memória. Então, sem problema, tudo aquilo que a gente aprende, a gente jamais esquece. Um toquezinho, uma motivaçãozinha, aquilo tudo vem de maneira muito fácil. Essas são as aptidões que, às vezes, a gente fala, puxa vida, eu estou há 40 anos tentando tocar violão, não sei nada. Eu vi um menino, não tinha 5 anos de idade, com uma habilidade extraordinária. Aprendeu na outra, rememorou nessa. É a minha esperança para que no futuro eu saiba tocar alguma coisa. Muito bom, Calci. Olha, respondendo a Nerci Souza, a gente está colocando aqui a próxima questão para a Joedla, que vai se tratar em relação ao conteúdo da questão 146 do Livro dos Espíritos. Então, Joedla, aliás, 145. 145. 145.
Como se explica, minha amiga, que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido, tenham se debruçado sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Eu acho bonita essa resposta pelo respeito que o Espírito de Verdade vai expressar. Eu vou ler para depois comentar. Esses homens eram os percussores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que no estudo comparativo torna apreensíveis. Olha mesmo o que é que eles destacam para nós. Assim, em primeiro ponto, o papel dos precursores é desafiador. Aquele que vem abrir as veredas é desafiador. Eu diria que é uma experiência até penosa, porque eles vêm trazer ideias renovadoras, vão enfrentar a inércia de todos nós que não queremos mudar e que nos incomodamos com as nossas ideias. E nesses desafios, muitas vezes eles se equivocam, né, trazem algumas interpretações equivocadas. Porém, a tarefa em si ela é muito importante por abrir novos caminhos. Isso é um ponto que eu entendo da resposta dos espíritos. Outro ponto é que quando esse precursor, quando esses espíritos, né, chegam, eles vão estar imersos numa cultura, vão estar imersos num contexto histórico, estão imersos num corpo com seus desafios evolutivos, e isso é mais outro desafio. Se essa mensagem vem por médiuns, aí outro desafio, porque os médiuns eles vão servir como, entre aspas, tradutores, né, de uma ideia. E para eles traduzir essa ideia que vem em forma de um bloco de energia, vai depender das aquisições espirituais deles, de vidas anteriores e até desta vida mesmo. São ruídos, são os desafios para que a mensagem inovadora chegue. Mas tem um ponto nessa resposta que me chamou a atenção, aí eu deixei para o final. Eles dizem assim, olha, esses homens eram percussores da eterna doutrina espírita, na tradução que eu tenho de Guilom Ribeiro. E eu fiquei pensando, por que esse termo eterna? E eu compreendi que ele está tratando vamos dizer assim, das verdades universais. Está tratando de trazer a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos desde todos os tempos. Porque a doutrina espírita, ela não surgiu do nada, né? Ela tem a roupagem do século em que ela foi trazida e traz verdades imortais de todos os tempos. Foi isso aí que eu compreendi. E ao compreender isso, eu sugiro a leitura do livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando ele vai tratar das grandes religiões da humanidade. E a gente, ao ler Leon Denis, vai perceber esse link que há entre os princípios espíritas e princípios dessas grandes religiões. Ok? Muito bom, Joedla. Olha, só recomendando ao João Tadeu dos Santos Costa, né, porque ele nos faz uma questão de espíritos ovoides, e essa questão ela já foi tratada. Se eu não me engano, Joedla estava conosco, se eu não me engano, no programa passado ou retrasado, mas teve uma questão que foi respondida. Foi passado. Programa passado. Então, João, aproveita, recupera no portal da FEB TV o programa, a edição passada do programa, que você vai ter uma resposta bem detalhada dessa situação de espíritos ovoides. E
para a gente dar seguimento aqui, Calci, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? É a 146, não é? A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo. Na resposta anterior, a Joedla colocou muito bem para a gente que a alma não está encerrada no corpo e tal. E a gente observa o cuidado que Allan Kardec tem em retornar o assunto, fazendo uma outra abordagem. É um pesquisador, ele estava procurando a informação para poder passar para a gente. Ele não veio já com a ideia pronta e querendo defendê-la, não. Ele veio apresentar as questões e ele mesmo procurando algo que ele pudesse contestar. É muito interessante o modo como Allan Kardec agiu, né, para nos deixar a doutrina espírita. A alma ela não tem sede localizada, circunscrita, né? Porque ele tem tanto ódio que a alma dele está no fígado dele. Ou é uma pessoa tão sentimental que a alma dele está no coração bondoso. Isso é mais uma expressão do que uma verdade. Porque a alma, na verdade, e André Luiz vem nos dizer, está vinculada ao corpo célula a célula, como essa mão com a outra aqui, ó. Célula a célula, com pontos que o pessoal de ligação mais forte, que o pessoal chama de pontos vitais e tal. Então, célula a célula ligada. Então, não existe uma sede, né, que a alma esteja localizada. Essa pergunta ainda traz assim um quê de que a pessoa está confundindo alma ainda com fluido vital. O fluido vital, sim, está concentrado em um órgão mais do que em outro, porque aquele órgão necessita de maior atividade, tem mais fluido vital ali, não é? Olha, se você almoça muito, come demais, depois do almoço vai te dar sono. Por quê? Porque toda a energia do seu corpo vai se voltar para a digestão. Então você pode dizer, a minha alma está toda cuidando da digestão. Não, o fluido, a energia sua, todo o corpo está voltado para aquilo. Então, mas os espíritos dão aqui para a gente uma informação interessante, que ele diz assim, ó, pode dizer que, embora não esteja circunscrita, embora não esteja em canto nenhum, aliás, a alma até expande além do corpo, então não está localizada em órgão nenhum, porém, pode-se dizer que ela atua com mais intensidade, a alma, nos órgãos responsáveis pela inteligência e pela moral. Quando a pessoa, evidentemente, já tem essa preocupação, não é? A sua alma está mais voltada ao ideal, às coisas idealizadas, aos projetos e tudo mais. Aí a alma tem uma maior atuação sobre esses órgãos. Seria bom a gente lembrar um ensinamento de Cristo. Onde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Onde é que você coloca a sua alma, meu amigo? É a pergunta que os espíritos nos fazem, para que a gente possa entender que nós ocupamos o corpo inteiro e aquilo com que nós mais sintonizamos, mais vinculamos, é aí que a alma mais atua. Muito bom, Calci, perfeito. E a incompletude a esse seu pensamento, eu vou colocar a questão para a Joedla, 146A, é o desdobramento, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma
num centro vital, nesse centro de força que Calci comentou. E os espíritos vão dizer que o que se deve pensar dessa opinião? Significa que quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Calci respondeu muito bem essa questão, porque ele desdobrou. A 146, ele já respondeu a 146A. Porque a resposta vai ser que aqueles que situam no que consideram centro da vitalidade a confundem com o fluido ou princípio vital. Isso foi dito agora há pouco. Entretanto, a gente pode dizer que a alma, a sede da alma, vai se encontrar especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, dependendo do espírito. Então, essa questão já foi bem respondida por Calci agora há pouco, né? Então, a gente não pode pensar em alma como circunscrito no órgão, mas ela pode, de acordo com a característica daquele espírito que está atuando na Terra, vamos dizer assim, se concentrar um pouco mais intensamente naquelas manifestações intelectuais ou morais, de acordo com o que ele está desenvolvendo aqui nesse planeta. Muito bom, Joedla. Olha, respondendo ao Eri Neide Dourado, ele coloca: excelente as explicações, onde eu encontro as aulas anteriores. As aulas anteriores, os nossos programas, estudando o Livro dos Espíritos, toda essa série, ela fica compilada, né, no site da Federação Espírita Brasileira e na FEB TV também, e no YouTube, né? Você pode colocar ali o Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, FEB, que você vai ter acesso a todos os programas exibidos anteriormente. Inclusive, hoje, nós estamos encerrando a parte 2 do Livro dos Espíritos. E como última questão de improviso, eu quero colocar aqui uma reflexão para ambos, viu, Calci e Joedla? Nós falamos, e aí a gente está tentando trazer também uma amarração de um sentimento que me permeia, assim, da beleza que é esse descortinar, né, do véu que Allan Kardec nos proporcionou, codificando a doutrina dos espíritos. Porque na parte 1, nós mesmos tivemos a oportunidade de desdobrar aqui no estudo toda a pujança, né, da formação do universo, discutimos o fluido cósmico universal, discutimos também as questões que perpassam a questão do fluido vital, né, da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, foram assuntos desdobrados na parte 1. E hoje, né, com a belíssima contribuição de ambos, nós estamos percebendo que somos, enquanto alma, enquanto indivíduos, espíritos, na nossa jornada espiritual, também senhores de um universo próprio, que é o nosso próprio corpo, a nossa própria composição orgânica, a nossa própria composição celular. Não é isso? Então, que possamos fazer uma boa regência desse nosso universo particular. Joedla, concorda com isso? O que você acha? Cristiane, é por aí. Olha, Leon Denis, que a gente citou agorinha, depois da morte, ele traz assim uma percepção perfeita sobre isso, porque ele vai nos dizer assim: estuda o universo e entenderás a ti mesmo, estuda a ti mesmo e entenderás o universo. Então, esse processo não está separado, né? Menino, isso é muito belo. Então, é rico, nesse né? processo que eu estou entendendo tudo que me circunscreve, eu também vou estar entendendo, porque as leis que regem o universo são as leis também que nos regem. E a gente vai fazendo essa compreensão perfeita de entendermos as leis divinas, e que vai ser lá na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos,
ao acompanhar as leis divinas, nós vamos atingir o objetivo da encarnação, que a gente já falou aqui, né, que é chegar a essa perfeição lentamente, gradualmente, né, pelo autoconhecimento. Perfeito, Joedla. Então, olha, mirando já lá na frente sobre as leis morais que serão tratadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, minha última questão para o Calci. Calci, temos condição de assenhorarmos do nosso universo particular? É interessante e como a bondade e a misericórdia de Deus é imensa com relação a todos nós. O cérebro que Jesus usou, é o mesmo que nós temos. O cérebro de Einstein é o mesmo nosso. Deus nos dá um universo fabuloso para a gente poder crescer, evoluir, comandar esse imenso universo de trilhões de células. E é cada um de nós que comanda isso. Não consciente ainda tem isso. Inconscientemente, comandar. Ninguém fica pensando pé direito, pé esquerdo, pé direito. É automático. Nós dormimos, o coração, o pulmão continuam funcionando. Está ali o fluido vital, sob o comando daquele espírito, daquela alma. Ali, ainda que essa alma, no processo do sono, a alma esteja longe, visitando alguém, fazendo algo que goste, mas está ligado ao corpo e presidindo ao corpo. Talvez a gente possa entender o ensinamento do Cristo, né, em que ele traz lá do Antigo Testamento, vós sois deuses, mostrando que nós não somos o corpo, nós somos essa alma aí que a gente está estudando. Nós somos este ser. O corpo é o revestimento, é a matéria, é um instrumento que Deus, por imensa misericórdia, nos oferece para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, seguir, utilizar o cérebro, utilizar as mãos, utilizar o corpo todo em benefício de alguém, de nós próprios, da humanidade, da família, de uma sociedade. Esse é o grande objetivo pelo qual Deus permite, autorize a nós mergulharmos nesse universo de trilhões de células para fazermos a nossa caminhada. Muito obrigada e que sigamos, né, amigos? Que sigamos nessa jornada sempre avante. Joedla, um beijo muito grande, gratidão por seus esclarecimentos. Calci, sua lucidez, sempre muito bem-vinda, muito obrigada. Verônica, nossa irmã Andréa Beatriz, colaborando aqui na tradução em Libras. A todos, uma excelente semana, uma excelente noite, e já chamando todos vocês para estarmos novamente juntos na semana que vem, quando iremos trazer a completude desse capítulo 2, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, e falaremos da temática sobre o materialismo, com um excelente comentário de Allan Kardec sobre esse assunto. Até a próxima semana, muita paz a todos e um beijo no coração. Até mais. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível,
para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus deve fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Simone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.